Olá, excelente tarde para você. Seja muito bem-vindo ao Consulta ao Doutor. Segunda-feira é dia da gente colocar o nosso corpo em movimento. Caso eu tenha acabado de te pegar assim de supetão, aproveita esse tempo que a gente vai conversar um pouquinho para você colocar a sua roupinha de guerra junto comigo, porque hoje a gente vai malhar junto. Segunda-feira, gente, é um novo dia da gente falar de saúde daquele jeitinho diferente, com o nosso corpo em movimento. Roda a vinheta especial. Pois é, pessoal, naquele dia universal da gente tomar boas decisões, da gente entrar de cabeça numa boa dieta, nos estudos, no exercício físico, por que não a gente não começar então a nossa semana desse jeitinho, malhando juntos? E hoje o nosso programa está especial, porque nós iremos aprender exercícios para ajudar as pessoas que sofrem com dores na lombar. Esse é o seu caso? A sua dor na lombar tira o seu sono, tira o seu bom humor. Muitas vezes você já pensa assim, nossa, eu preciso trabalhar e eu não sei nem em que posição que eu devo ficar. Será que é por má postura, sedentarismo ou excesso de exercício físico de forma errada? Porque praticar exercício físico da forma incorreta também pode levar a diversas dores. E o programa então está especial. Se você lembrou de alguém que precisa desse tipo de conteúdo, pessoal, nós estamos em transmissão ao vivo pelo site www.hittv.com.br. Compartilhe o nosso link de transmissão com essa pessoa que está sentadinha no sofá com uma dorzinha na lombar e que precisa melhorar a qualidade de vida através do exercício físico. Queremos chegar até essa pessoa. Também te convido, é claro, a você participar deste nosso treino interativo. Manda sua mensagem, manda sua dúvida, manda a prova de que você está se exercitando junto com a gente pelo 0 Operadora 11 3337 5886. Queremos a sua verdade, a sua dúvida para fortalecer e enriquecer o nosso bate-papo, combinado? E também te convido, é claro, a você participar da nossa enquete. Está acontecendo neste exato momento lá na Rede Vizinha, no @Consulta ao Doutor Hit TV. Diretor João Capellini, coloca pra gente, por favor, a nossa enquete na tela. Vamos testar aqui o seu conhecimento. Qual é o exercício que você acha mais indicado para quem tem dor lombar? Deitar e abraçar os dois joelhos de pé e tentar encostar as mãos nos pés. Ou você acha que aquele exercício do gato ou do camelo é que é de fato um exercício incrível e sensacional para aliviar a dor na lombar? Entra lá, clica na alternativa que queremos testar o seu conhecimento. Confesso que eu acho que você vai se surpreender hoje, viu? Enquanto você termina aí, é claro, de trocar de roupa, de arrumar os móveis, encontrar o seu espaço para malhar dentro da sua casa, vamos conhecer mais a respeito do nosso professor de hoje. Fábio, ele é treinador de educação física, especialista em dor na lombar. Formado há 23 anos, ao longo da carreira, migrou o foco da performance para a promoção da saúde. Após enfrentar, olha só, pessoal, 6 hérnias de disco, especializou-se em dor lombar e hoje tem como missão mostrar que o movimento é o melhor remédio para quem convive com a dor. Olha que interessante, tudo a ver com a gente. Seu maior desafio é ajudar as pessoas a entenderem que se mexer é essencial para uma vida com mais qualidade. Fábio, seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Obrigado. Olha que bacana, no seu relato eu fiquei muito interessada na parte que você fala sobre a prática da atividade física como o melhor remédio. Demorou para você descobrir isso? Demorou depois do susto que eu tive. Conta pra gente quando eu um descobri, pouco. Começou com formigamento no braço, né? Tá. A princípio eu achava que até era uma coisa mais grave, mas parou o formigamento no braço. E depois eu fui para o hospital e cheguei às 8 horas no hospital, 9 horas da manhã, depois de exame, chegou o neurologista, ele falou, você sabia que você tem hernia de disco? Eu falei, não tenho não. Então você ganhou 3 na cervical. Olha só. Aí eu me assustei, né? Voltei para casa, falei, e era a doença que eu menos queria, que eu mais tinha medo pela minha profissão. E eu falei, Afinal de contas, ela poderia te paralisar. Exatamente. Eu falei, não, agora é mais um ramo que eu quero conhecer, porque faz parte da minha vida, né? Apesar da gente conhecer, eu ouvi muita gente falando, agora faz parte da minha vida, então vamos lá. Aí um mês depois, voltei pro mesmo hospital com dor na lombar. E fiz exame, sentei na cadeirinha para tomar medicação. Quem disse que eu levantava?
Olha. Aí descobri três na lombar. Mais 3, ele foi só somando, gente. A cada crise, a cada entrada no hospital, tempos para o diagnóstico, e aí então você foi só somatizando as suas Isso, e aí foi a partir daí eu falei assim, não posso deixar a bola cair, né? Então vamos pra cima, né? Eu falo que eu tô adiantado porque eu sou da área, então é mais fácil buscar conhecimento, né? Fato. Que aí já tem. E graças você já a Deus, tem o seu conhecimento, é mais fácil para você ir atrás de mais, né, do acesso. E aí eu me apaixonei por essa parte, mais lombar, né? Porque eu acho que a lombar é a região que mais acomete, né? Com má postura, né? Diferente da cervical, que a gente mais se movimenta, né? A lombar, agachar, levantar, empurrar, puxar. E esse é o grande segredo, né? Então, o que eu vou falar aqui eu quero só compartilhar o meu conhecimento com todo mundo. O caminho que você fez, que você conseguiu trilhar com todo o seu know-how, você faz questão de distribuir esse conhecimento para ajudar outras pessoas. Isso é maravilhoso. O mais importante é perder medo. Porque dor na lombar, eu falo que a gente é o culpado, né? Nós somos o culpado. E nós mesmos, a gente consegue sair da crise sabendo as vias certinhas para ir. Quando você recebe um paciente com uma queixa como essa, de dor na lombar, como é que funciona a sua anamnese, né? Como é que funciona a sua abordagem com essa pessoa, a fim de você conseguir, de fato, fechar um treino específico para auxiliar aquela pessoa? Primeiro é importante conhecer a pessoa, né? O que ela faz, né? Se ela trabalha muito tempo sentada ou em pé. Segundo, eu pergunto se a pessoa sabe o que tem, se ela já foi ao médico. Porque muita gente fala que tem dor lombar, mas nunca foi atrás. Foi anos de dor, tem anos de dor lombar, nunca foi atrás e convive com aquela dor lombar. Então é importante saber, né, o que tem na coluna. Depois eu falo, se você já fez o tratamento e depois retorna, né? Porque a dor lombar ela tem recidivas, né? E a falta de postura, ela é a que mais acomete aceleram essas recidivas. Quando a gente fala sobre sedentarismo, excesso de peso, enfim, quais são os fatores que são mais determinantes para o início de uma crise? Olha, a dor lombar ela é multifatorial, né? Tá. Mas a má postura, ela 90% das dores lombares é causada por dor mecânica, que é movimento, né? Eu falo que o resultado da dor lombar é sobrecarga na coluna mais movimento errado. Olha só, pessoal, o Fábio ele preparou um treino que ele vai passar pra gente, a gente vai a partir de então treinar juntos. Mas antes de mais nada, olha só que interessante, eu sempre peço para vocês enviarem pra gente dúvidas, relatos, provas de que estão se exercitando junto com a gente. E na última vez que nós estivemos aqui nesse nosso encontro, às segundas-feiras, recebemos diversas mensagens, 3 minutinhos ali para acabar o programa. E as mensagens são tão maravilhosas, essa interação é tão importante e especial para a gente, que fizemos questão de trazer estes relatos e agradecer a participação de cada um de vocês. Produção, coloca para a gente, por favor, as mensagens na nossa tela. Recebemos a mensagem da Ursulina Dias, de Minas Gerais. Amo os treinos e faço junto. Ursulina, muito obrigada. Espero que você esteja agora, neste exato momento, junto com a gente mais uma vez. Próximo relato. Celina, de Londrina. Gosto muito do Consulta ao Doutor e a Dani é muito simpática. Muito obrigada, Celina. Sempre faço os exercícios e vamos juntos, então, mais uma vez, mais uma segunda-feira juntas. E este próximo relato da Eliette Cunha, do Rio de Janeiro. Boa tarde. Pratico academia há 7 meses, porém eu não consigo perder a barriguinha. Tenho 64 anos. Deixa comigo, Eliette, deixa comigo que eu vou perguntar aqui para o prof. O que ele pode trazer, é claro, de conhecimento para você, para te ajudar nesse processo? 64 anos, como perder a barriguinha? Assim, o que a gente pode trazer de conhecimento para Eliette? A barriga, né? A gente fala assim, a barriga, quem tem uma barriga grande, né, que está acima do peso, ela dificulta na hérnia de disco por conta da curvatura da lombar, né? Olha só. Então comprime a lombar, a lordose lombar tem uma curva, então imagina, né? A barriga, quanto maior a barriga, menor esse espaço aqui, mais vai comprimir. Mas ela não vai deixar de você fazer um exercício de alta intensidade, que nem sempre a alta intensidade requer impacto, né? Não é uma desculpa. Fazer movimentos
caminhada, que é um dos melhores remédios para dor lombar, que eu vou explicar, porque a caminhada também é, e barata. E você pode perder bastante peso, mesmo tendo lombar. Então, sem desculpinha, vamos juntos então, pessoal? A partir de agora, Fábio, é contigo. Estamos prontas e prontos para se exercitar, para melhorar, é claro, a nossa condição da lombar. Então, vamos lá. Então, antes de começar com o exercício, eu até falo que o exercício físico é muito fácil, né? Você consegue buscar exercício em qualquer lugar e fazer. Mas eu falei até para a Dani que, como a dor lombar é multifatorial, então o mais importante são as posturas. Então eu montei um roteiro bem simples e vai ter exercício também para mostrar para vocês as posturas corretas nos exercícios. Porque você conseguindo entender e fazer essas posturas, você pode fazer qualquer exercício. Então, bora lá e vamos ficar atentos à nossa postura. Eu aqui desse lado, gente, não tenho a menor pretensão de fazer nenhum exercício corretamente. Estou aqui, inclusive, para fazer o que você aí de casa muito provavelmente vai estar fazendo. E o prof vai corrigir, você fique atento, fica de olho. Então, eu quero começar mostrando o que é coluna neutra. Tá. Eu acho que muita gente sabe. Por favor. Eu trouxe até a minha coluna, que eu gosto de falar. Essa daqui é a nossa coluna, né? Então ela tem tem a lordose cervical, né? Que começa aqui da base do crânio até a altura... Vou colocar um pouquinho mais para cá, Tá. para o João Capellini captar essa imagem. Pode. Então, coluna neutra são as curvaturas fisiológicas naturais da coluna, de todos nós. Então ela é dividida, né? Na lordose cervical, que começa na base do crânio e termina na altura do pescoço. Tá. Né? A torácica, a cifose torácica, né, que começa na altura, uma linha imaginária dos ombros, termina aqui na caixa torácica, né? Nas costelas. Na costela, exatamente. E a lordose lombar está em vermelho, né, que é a mais conhecida, né, começa abaixo das costelas e vai até o cóccix. Então, até brinco, teve uma aluna minha que falou assim, ai, Fábio, eu tenho lordose lombar. Eu falei, graças a Deus, né? Porque lordose é a curvatura natural. Aí fui analisar, ela tem hiperlordose, que é o aumento dessa curva, que é da curvatura da lombar. Acentuada. Ela fica, por exemplo, mulheres brasileiras, né, tem quadril grande, né, então aquelas bumbum mais avantajado, então você vê que a curva aumenta, né, mas não quer dizer que vai ter uma dor lombar. E, por exemplo, cifose, né, tem uma hipercifose, né, que é aquela ombro protuso, ombro voltado para frente, né? Aquelas pessoas com mais idade, né? Fica curvada, bico papagaio, etc, né? Então, essa é a coluna neutra. Tá. E é nessa posição que a nossa coluna, ela absorve mais impactos, né, de forma distribuída, e ela consegue resistir a mais sobrecarga na coluna. Então, eu falo assim, coluna neutra sempre. É o sonho de consumo de todo mundo. Temos que buscar essa coluna neutra, é isso? É sonho não. Tem que fazer a coluna neutra. Porque você vai sentar, coluna neutra. Vai deitar no chão, coluna neutra. Vai pegar um objeto no chão, coluna neutra. Vai empurrar, vai puxar, coluna neutra. E é a falta de manutenção da coluna neutra que desencadeia as dores na lombar. Vou pegar uma coisa no chão, ó, já saí da coluna neutra. Então, ó, mantendo a coluna neutra, porque o que acontece é que as pessoas não usam o joelho, não usam as pernas. Então é mais fácil usar o quadril do que o joelho. Entendi. Aí você acaba descompensando. Isso. E assim, a falta de fortalecimento dos membros inferiores fazem com que a gente use mais a coluna do que as pernas. Isso eu falo por propriedade. Quando a perna está forte, quando eu treino perna, você vai pegar alguma coisa no chão? Você está ágil para isso. Já é automático. Por isso que o sedentarismo e o envelhecimento são determinantes também, né? O envelhecimento é a natureza da nossa vida, né? Não tem como... Processo que não mas tem a gente como. consegue retardar com treino, né? Musculação, treinos resistidos e postura. Perfeito. Então, a partir desse conceito, então, de coluna neutra, a gente, com essa consciência, a gente vai começar, então, os nossos exercícios. Mais uma coisa, tem a coluna neutra, Tá. que é importante, e eu falo o suporte abdominal, antes de começar o exercício, porque você entendendo o que é coluna neutra e fazendo suporte abdominal, você faz qualquer e todos os exercícios tranquilamente. Então, vamos lá? Vamos falar? Por favor, então, como ter. Suporte abdominal é conhecido também como brace abdominal, né?
Então, ele é a contração moderada dos músculos do abdômen. Né? A gente tem aqui o reto do abdômen, né? Aqui no meio, no centro, né? A gente fala que é o tanquinho, o famoso tanquinho, né? Os ombrinhos, é o reto do abdômen. E os oblíquos, que eles estão oblíquos porque eles estão nessa direção, oblíquos, né? Tá. Aqui do lado e atrás tem um oblíquo interno, externo e tem um transverso do abdômen, que a gente fala que é o cinturão da nossa coluna, né? E então aqui agora vou mostrar para vocês um exercício para saber fazer o brace abdominal, suporte abdominal. Vamos lá? Vamos lá. Ó, você vai colocar os seus 2 indicadores no umbigo. Isso. Aí vai fazer uma linha para fora, uma linha reta para fora de 10 centímetros. Isso. Aí você vai apoiar a mão, pode apoiar a mão aqui. Esses são os seus oblíquos. Tá. Para saber contrair o oblíquo, eu falo que não é mais... Antigamente a gente ouvia muito assim, umbigo para dentro. Mas hoje não. Hoje essa dica já mudou. Então você vai fazer o seguinte, você vai... eu falo, a dica que eu dou é, você vai levar um soco no abdômen. Então você acaba contraindo o abdômen, tá? Não é estufando a barriga para fora, tá? Então você vai fazer uma leve contração do abdômen, como fosse levar um soco no abdômen. Aí você contraiu. Agora, você vai levar levemente o umbigo para dentro com o seu abdômen, os oblíquos contraídos. Tá. Aí você está contraindo os transversos do abdômen, que é essa parte mais inferior, de baixo. Esse é o suporte abdominal. Então, assim, ó, você colocou a mão, contraiu, esse é o suporte abdominal. Parece fácil, mas durante os exercícios é bem desafiador manter essa postura. Essa postura. E outra coisa importante, vamos fazer a técnica antiga. Então, assim, ó, umbigo para dentro. Agora, tenta dobrar sua coluna. Não, tenta dobrar sua coluna com o umbigo para dentro. Ó. Eu dobro, né? Com o umbigo para dentro, né? Tá relaxado, né? Que é a técnica antiga, né? Umbigo para dentro, você consegue movimentar toda a sua coluna, rotação, flexão. Tá. Agora com a técnica do brace abdominal, suporte abdominal, você não consegue dobrar a coluna. E para virar, ó, contrai, tenta contrair. Você não consegue. Você gira o seu quadril e o seu ombro junto, né? Olha. E agora com o umbigo para dentro, ó. Conseguiu? Entendi. Conseguiu fazer? Consegui, sim. Então, entendi. Essa é a técnica para dar mais estabilidade na coluna. Quando a gente fala assim, estabilize o seu tronco. A estabilização no tronco é a contração moderada dos músculos do abdômen, que é o suporte abdominal. Então, você, fazendo a coluna neutra, fazendo o brace, suporte, vamos falar suporte, né? Suporte abdominal. Suporte abdominal, tá livre e seguro para fazer todos os exercícios. Né? Perfeito. Vamos lá? Bora! Só mais uma coisa. Eu falo que quando chegam para mim umas perguntas falando assim, mas quando você faz o suporte abdominal, você não está comprimindo os músculos da coluna? Sim, mas por quê? Eu estou contraindo o abdômen. Se eu não contraio os músculos das minhas costas, eu caio, ele me puxa para frente. Sim. Então, eu tenho que contrair o corpo, os músculos das costas contraem e aí puxa para baixo. Eu gosto até de pegar esse exemplo. Nem toda compressão na coluna faz mal, né? Ó, uma coluna sem compressão. Mexe. Agora, uma coluna com uma compressão, por exemplo, uma barra nas costas. Entendeu? Ela tá ali sustentando todo o corpo. E aí é uma pergunta que chega para mim, falando, agachamento com barra nas costas é prejudicial? Depende do momento que você está. Mas se você fizer, manter a coluna neutra, suporte abdominal, não é prejudicial. Né? Aí, lógico, né? Toda evolução de carga você tem que fazer. Mas o mais importante é suporte abdominal e a coluna neutra sempre. Olha só, gente, que bacana. Inclusive, bacana também, porque já recebemos perguntinhas da nossa audiência. E eu não quero perder a oportunidade de já trazê-la. João Paulo, Pará. João Paulo, seja muito bem-vindo ao seu treino. Tenho desvio na coluna e também bico de papagaio. Quais exercícios que eu posso fazer? E aí, prof? Eu também tenho 2 bicos de papagaio. Mentira! Eu falo que estou para conhecer uma pessoa que tem mais problema na coluna do que eu. O bico de papagaio, ele não é o mais, vamos falar assim, não é o pior, né? E sim o excesso das curvaturas, né? E postura.
Por exemplo, a gente que tem um problema, eu tenho 6 hérnias de discos, bico de papagaio, então, por exemplo, eu ando de moto todo dia. Olha Então só. é um equilíbrio, né? Então assim, andou de moto, tem aquele impacto da moto, né? Toda hora na coluna, e se eu não fizer exercício, desequilibra, aí vem a dor. Então todo dia eu faço exercício de mobilidade, de estabilidade, para poder equilibrar. Para você conseguir, inclusive, continuar tendo suas atividades. E viver vida sem dores. Eu mesmo fiz aqui, no camarim antes de fazer, de Que entrar. bacana. Então vamos, inclusive, fazer um exercício que o João Paulo possa executar. Vamos lá. Bora? Vamos começar aos poucos, porque eu quero fazer uma construção com vocês. Tá bom. Tá? Porque no final vai ter uma aulinha na segunda parte bem bacana, tá bom? Porque a base do exercício é perna, né? O agachamento. Então muita gente tem medo de fazer de sentar e fala assim, eu não posso agachar porque eu tenho dor na coluna. Aí eu brinco, você foi no banheiro? Fez número 1, fez número 2, em pé? Não, sentei. Então você agachou. Você almoçou, você jantou, tomou café? Em pé? Não, sentei. Então você agachou. Eu falo que o agachamento ele não é um exercício, ele é um movimento. Então a gente tem que quebrar essa crença. Esse pensamento. E fazer o agachamento adaptado para cada problema. Boa. Tá? Esse é o grande truque. Tá? Então o agachamento, vamos começar com o bastão? Vamos. Eu gosto, isso aqui é o melhor profissional que você tem. É o Sua bastão. vassoura, o seu rodo vai ser seu fiel companheiro agora. Exatamente. Então, começando, vou apoiar aqui atrás. Então, tem que ter 3 pontos apoiados no bastão, tá? Vou mostrar para lá, né? Cabeça, aqui a parte da escápula e aqui o bumbum, tá bom? Então, ó, eu vou fazer um agachamento rápido só para vocês fazer o que não pode fazer. Você tem que estar, em todo o agachamento, movimento, você tem que ter esses 3 pontos de contato. Então, você desceu rápido, ó, soltei. Opa, aí você arruma o quadril, tá bom? Então, vamos fazer devagar, porque muita gente, o que faz? O pessoal projeta o joelho para frente. Fala que não é um agachamento, é um ajoelhamento, né? Então, olha só que interessante. A gente está aqui apoiado em 3 pontos. Isso, pensa aqui na cabeça, escápula e o bumbum. Tá, perfeito. São os 3 pontos que não pode soltar da barra. Então você vai começar o movimento jogando o quadril para trás. Eu falo como se fosse sentar numa cadeira. Devagar, joga o bumbum para trás, bumbum para trás, bumbum para trás, bumbum para trás. E sobe devagar e empurra no chão. Tá? Ó, você fez um pouquinho assim. Fez um pouquinho para frente. É o que todo mundo faz. Ele começa, realmente... Falei que eu ia representar vocês, pessoal. Quem tem dor na lombar tem medo. O problema é a dor nos leva a ter medo do movimento. Mas não pode, é só saber fazer. Então, ó, contraiu o abdômen, né? Suporte abdominal. Pensa na coluna neutra, aí já encostou os 3 pontos, ó. Começa com o bumbum para trás, ó. Bumbum para trás, aí depois flexiona o joelho. E sobe. A amplitude que você desce, o quanto você... Ah, professor, quanto eu desço no agachamento? O quanto você consegue manter os 3 pontos encostados. Porque, tá. eu agacho, assim, começa, ó, soltar, desce menos, tá? Tá, pensa? Então joga o bumbum para trás, começa o movimento jogando o bumbum para trás e sobe. Tudo bem? Perfeito. Joga mais para trás, mais para trás. Eu falo, mais para trás. Fala que as pessoas fazem assim, aí na hora que vai no banheiro, faz assim, né? Então é como se fosse isso daí. Tá? E outro movimento é o stiff, né? Que são os movimentos mais importantes até mesmo nas academias, o agachamento e o stiff, são os 2 melhores exercícios para membros inferiores, para glúteo e coxa. Agachamento e stiff. Agachamento, quer ficar forte, stiff e agachamento. Vamos aqui de mais perguntinha da nossa audiência. Agora a pergunta da Graziela aqui de São Paulo. Graziela, seja muito bem-vinda ao seu treino. Boa tarde, eu sofro de dores lombares, mas ainda não fui ao médico para investigar. Parecido com o caso que você trouxe aqui no comecinho do programa, não é, prof? Estou praticando musculação. Algum exercício que eu preciso evitar para não acentuar a minha dor? Vamos ajudar a Graziela? Vamos sim. Na musculação você pode fazer, eu faço musculação também para hipertrofia, mas eu faço um treino híbrido.
né? Eu faço exercícios com peso do corpo, onde tem exercício com maior ativação do tronco, do abdômen, né? Da coluna, do músculo das costas também. E alternando o músculo, exercícios das máquinas, né? Eu procuro evitar exercícios sentado, por exemplo, supino sentado, porque todo movimento sentado é difícil a gente manter a estabilização da coluna, né? A gente acaba fazendo força e perdendo a estabilização da coluna. Mas o restante é vida normal, sabe? Entendendo o brace abdominal e a coluna neutra, pode estar liberado e pode fazer tudo. Mas o importante é você procurar um médico para saber, até mesmo para o seu problema, para saber se é ou um abalamento, uma protusão, até mesmo uma hérnia extrusa, em que caso que você está, apesar que hérnia extrusa, sequestrada, você estaria com uma dor muito maior. E para você que está gostando do nosso Corpo em Movimento, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais exercícios. Só tomar uma aguinha que eu estou te esperando. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Consulta ao doutor naquela versão Corpo em Movimento está de volta. Antes de te contar, caso você tenha acabado de chegar ao nosso tema de hoje, queria te dizer que hoje, dia 28 de abril, pessoal, é o Dia Mundial da Segurança e Saúde no Ambiente de Trabalho. Mundial. Aqui no Brasil, essa data homenageia as vítimas de acidentes de trabalho. E o único objetivo dessa data é qual? A gente reforçar a importância de ações, de tomadas de atitude em prol do quê? De um ambiente de trabalho que seja mais saudável e também seguro. Vamos conferir juntos a homenagem que a gente aqui do Consulta ao Doutor produziu para essa data. Essa é uma data para lembrar da importância de cuidar de quem trabalha. Criar ambientes seguros, prevenir acidentes e valorizar a saúde física e mental dos trabalhadores faz toda a diferença na qualidade de vida e na produtividade. Também é um momento para refletir sobre a responsabilidade de empresas, gestores e de toda a sociedade em promover o bem-estar no dia a dia profissional. Porque mais do que seguir regras, garantir segurança no trabalho é um compromisso com a vida. Um compromisso com a vida e pela vida, tudo a ver também com o nosso programa de hoje, nosso Consulta ao Doutor. Estamos aprendendo exercícios para ajudar quem sofre aí com dores na lombar. Lembrou de alguém a quem esse programa é importante e interessante? Estamos em transmissão ao vivo, pessoal, pelo site www.hittv.com.br. Corre lá e compartilhe o nosso link de transmissão com essa pessoa, pois estamos fazendo exercícios juntos, aprendendo bastante coisa juntos e queremos ajudar a quem precisa, obviamente. Te convido a você participar desse programa, envia pra gente a sua dúvida, o seu relato pelo 0 operadora 11 3337 5886 e participa também, pessoal, da nossa enquete que está acontecendo lá na rede vizinha, no @consulta ao doutor Hit TV, já está em seus minutos finais. Diretor, coloca pra gente a nossa enquete na tela. Vamos lá, qual é o exercício que você acha que é mais indicado para quem tem dor lombar? Deitar e abraçar os dois joelhos de pé e tentar encostar as mãos nos pés ou aquele exercício do gato ou do camelo. Clica lá na alternativa que a gente vai querer trazer conhecimento para você. Caso você tenha acabado de chegar, nosso professor de hoje, treinador especialista em dores de lombar, professor de educação física, é ele, Fábio Vasconcelos. Seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, Lívia. Estávamos, então, aprendendo alguns recursos, coluna neutra, entre tantas outras questões. Suporte abdominal, para a gente entender a importância da nossa postura na realização da prática da atividade física. Exatamente. E a gente está construindo o movimento. Exatamente. Agora que a gente entendeu o que é uma coluna neutra, o suporte abdominal para manter a coluna neutra, agora a gente vai chegar nos movimentos que a gente faz no dia a dia. Ai, que legal. Agachar, levantar, deitar no chão, até mesmo abrir uma porta, como que a gente abre uma porta, aqueles movimentos que a gente sente falta quando a gente sente dor. E quem tem dor, sente. Exatamente. No momento pequeno a gente sente dor. Que fazem muita diferença. Então, como melhorar nossa mobilidade? Vamos lá. Então, o agachamento, a gente fala, são três ferramentas livres de dores na coluna, que é o agachamento, o afundo e a resistência à torção. Vamos começar pelo agachamento. Então, já entendido, coluna neutra, suporte abdominal, a gente vai agachamento para pegar algum objeto no chão. Né? Então, vamos falar o quanto de contração que eu tenho, suporte abdominal, a gente fala estabilização da coluna, o quanto de estabilização da coluna eu tenho que fazer. Então, se é um objeto leve,
faço uma estabilização menor. Se é um objeto mais pesado, eu faço uma contração maior, né, para levantar o objeto. Então, a gente tem que avaliar. Eu falo que o mais importante é a gente preparar o nosso corpo para fazer algo, né? A gente vê um objeto leve ou pesado, já pensa como vai fazer, porque a gente tem algumas formas, né? O agachamento eu já falei. O segundo, pegar algum objeto no chão. Se for um objeto pesado, você tem a opção de agachar, porque aí você tem mais músculos envolvidos, aí você pega o objeto no chão, mas se for um objeto leve, você tem a opção de fazer com uma perna só, né? Lembra da coluna neutra. Você pode... Interessante. Se você perceber bem, ó, minha coluna não está neutra. Eu tiro o suporte, eu dou um apoio tirando outra perna. Por quê? Se eu fizer isso daqui, ó, minha coluna já doeu. Se eu fizer isso daqui, é o que todo mundo faz, né? Sai da coluna neutra e curva a coluna fazendo uma compressão nos discos. Então, como que a gente alivia? Lógico que eu mostrei para vocês sem apoio, né? Mas você pode apoiar na perna, na parede. E o movimento é rápido, né? Você não vai ficar... Esse momento é o stiff na academia. Tá. Né? O stiff que a gente faz, né? Que é a flexão de quadril. Então, a gente faz o stiff no lateral, mas para pegar o objeto. Levanta, levanta. Esse daí requer um pouquinho mais de treino. Mas são as duas formas para agachar. Tá. Pegar o objeto no chão. Tá? Número 2, afundo. O afundo é... A gente faz o movimento do afundo para deitar, sentar e deitar no chão. Vamos lá? Vamos fazer junto? Vamos. Porque muita gente já... É muito comum. Aposto que muita gente vai dar risada. Vai deitar no chão. Eu não faço porque eu também tenho problema no joelho. Então, o pessoal faz... Eu vou fazer... Por conhecimento de causa, ele não faz. As pessoas fazem assim, ó. E já ajoelha. Né? Ou então faz assim, ó. Tá. Mas pensa que tudo esses dois movimentos já saem da coluna neutra. Né? Eu falo, posso ser muito repetitivo, mas quem está com dor na lombar, isso daqui já causa dor. Já é muita Posso coisa. fazer um adendo? Por favor. Você sabia que só o fato de a gente inclinar o nosso tronco à frente, a gente faz uma sobrecarga de 300 quilos na nossa coluna? Só o fato sem carregar peso, sem carregar peso. Então, imagina, por isso que a gente vai falar da postura em pé. Muita gente tem mania de colocar o braço para frente. Isso daqui já causa uma sobrecarga na coluna. Então, eu experimentei de tudo. A postura, ela é de fato algo essencial. O braço para Precisa trás ter e equilíbrio. consciência. Sim. Então, a forma correta de você descer até o chão para sentar ou até mesmo para deitar, aqui a gente vai falar de deitar. Tá? É fazendo a fundo. Põe um pé para frente ou então um pé para trás, né? Eu sempre vou para frente. Tá. Põe um pé para frente e aí desce para o chão, não desce para frente. Tá. E apoia o joelho de trás no chão. Apoia o joelho de trás, apoia o outro. Pensa que é manter a coluna neutra sempre. Senta muito bem. Senta no calcanhar, já sabia? Senta no calcanhar, aí você vai escorregando a mão até o joelho, a coxa até o joelho, vai caminhando. Percebe que a minha coluna neutra sempre. Né? Agora, você vai estender, braço esquerdo. O braço que você estende lá na frente, escorrega no chão, é a mesma perna, o mesmo lado da perna que você deita. Deitei, estendeu, aí você empurra. Aí, no caso, eu vou para esse lado. Que a gente veio, estava muito na pontinha. Ok. Aí deitou, aí tem um microfone aqui, né? Não dá para ver. Aí você, vou deitar desse lado. Aí deitou. Tá? Então, para levantar, é a mesma coisa. Ó. Levanta o braço, a perna, girou, coluna neutra, empurra o chão, volta de 4 apoios, aproxima a mão do joelho, sobe na coxa, levantou, apoia o pé. Ah, mas eu não tenho força na perna. Isso, essa aí também é uma questão. Você vai, eu vou mostrar uma dica sentado, você apoia a mão na coxa e ó, você encolhe os seus ombros e empurra a perna para o chão. Olha só que interessante. Queria pedir para você fazer de novo esse processo para quem está nos assistindo conseguir entender a dimensão do movimento por inteiro. Tá, vamos lá então. Eu vou fazer desse lado porque o microfone está desse lado, Tá bom.
Então, ó, passo para frente. O mais importante é vocês visualizarem a posição da minha coluna, neutra sempre. Apoio o joelho pro chão, porque para descida eu falo que todo santo ajuda, né? Então é mais fácil. Então, põe o joelho, os dois joelhos, senta no calcanhar, escorrega a mão até o joelho, vai para frente, ficou em 4 apoios, aí vai escorregar uma mão para frente, o lado que você quer virar, você escorrega a mão para frente e a perna para trás, ó. Já caiu, ó. Já deitei. Aí aqui, ó, só virar. Para voltar, virou, coluna neutra, empurrando, 4 apoios, volta. Engraçado que quando você está com dor na lombar, só fazer isso aqui já dói. Já dói. Tem que Pequenos devagar. movimentos já são muito São significativos. micromovimentos. Eu sempre faço isso para todo mundo, né? E assim, perna forte, coluna, eu falo glúteo, perna forte, coluna saudável. É a sua grande aliada, os músculos da sua perna. Aproveitando, posso mostrar a dica do agachamento? Por favor. Então, o agachamento, assim, eu tenho muito aluno que não tem força para agachar. Né? Até mesmo as pessoas mais velhas, né, com mais idades, não tem força para agachar. Todo mundo ajuda com a mão. Então, a primeira coisa, a gente vai afastar as pernas na largura dos seus ombros, né? Ponta do pé ligeiramente para fora. Uma dica que eu dou é, o pé para dentro ou o pé para fora? Faz o seguinte, não olha para o seu pé, levanta um joelho, levanta o outro, agora olha para o seu pé. Essa é a sua posição natural da sua perna, porque vai depender muito da anatomia de cada um. Né? Ai, que legal essa dica. Porque, às vezes, por exemplo, se eu ficar com a ponta do pé para frente, essa posição é desconfortável para mim. Então, ó, faço aqui, eu levo, então fica ligeiramente para fora, para destravar os joelhos. Tá. Então, Dica anotada, pessoal. Achei essa dica sensacional. agora, para agachar, eu não tenho força no joelho. A gente não vai usar, não tem força nas membros inferiores, então a gente vai usar o mínimo possível. Então, ó, fazendo assim com a mão, tá? Faz essa faca, né? Então você vai girar para baixo e vai apoiar na coxa. Agora, você vai começar o movimento de agachamento com o seu bumbum para trás. Você vai escorregar a mão até a altura do joelho, até o máximo. Joga. Aí você vai sentar. Tava só aqui. É que aqui eu vou sentar na cadeira, tá bom? Você vai descer o máximo que você consegue com a sua força da perna. Não conseguiu? Acabou a sua força, ó. Deixa seus ombros subirem, coloca todo o peso na sua mão até você sentar. Você vai perceber que você não vai fazer força mais na perna. Você vai estar usando a alavanca dos seus ombros para sentar. E para subir é a mesma coisa, só que o movimento contrário. Você pesa embaixo da cadeira, vai inclinar seu tronco para frente e vai começar agora com os seus ombros lá em cima, perto da orelha. Transfere seu corpo para frente e agora só empurra a perna para baixo, a coxa para baixo. Ó. E depois, estendeu o joelho, explode, joga o quadril para frente. Isso, sensacional. Isso daí vai ajudar aquelas pessoas que não têm força na perna para sentar de forma muito... 50% vai reduzir a dificuldade. Inclusive diminuir a questão da insegurança, porque eu acho que a insegurança também é um fator bastante determinante. Olha a pergunta que a gente recebeu, pessoal, da Bia aqui de São Paulo. Bia, seja bem-vinda ao seu treino. Boa tarde, tenho muitas cãibras. Qual exercício que eu posso fazer? É importante saber onde é a cãibra. Tá. Porque a cãibra está muito ligado não só também uma multifatorial, pode ser desde a alimentação. Tá. Né? E também, às vezes, é músculo muito rígido, né? Pouca mobilidade, pouca flexibilidade, alongamento, né? Então, o músculo está muito rígido. Aí, qualquer exercício, contração que a pessoa faça, no futebol, né, acontece muito, a gente fala que é os jogadores de finais de semana, né? Só faz exercício no final de semana. Então, está muito rígido, aí requer um esforço muito grande, né? Então, pode dar cãibra, estiramento, né? Então, a cãibra geralmente acontece quando, não num primeiro momento, né? Mas depois de um bom tempo treinando, na mesma atividade física. Mas eu acho que também tem pessoas que, às vezes, pelo sedentarismo, a hora que começa a se movimentar, começa a sentir alguns desconfortos. Sim, será que não seria o caso da Bia, de repente? Pode ser por conta da rigidez muscular, né? Então, por isso que é importante começar devagar. Tá, respeitar o corpo, né? Respeitar o corpo, entender o corpo. Até mesmo eu costumo falar,
Ah, tô com dor na coluna, vai caminhar. Ah, tenho muita dor na coluna, caminha pouco, mas caminha. Ah, minha dor é muito grande, caminha. Porque a caminhada, ela é uma pomada natural da coluna. Eu falo que é o exercício mais barato que você pode fazer para caminhar. Posso explicar sobre a caminhada? Por favor. Porque o fato, agora vocês vão se surpreender. A caminhada, o fato de a gente balançar os braços para caminhar e levantar a perna, a gente gera uma contração nos músculos do abdômen. Se a gente não contraísse esse abdômen, cada levantada de perna, a gente ia caminhar assim, ó. Coisa que a gente não vê, né? Então, você contrai, a gente contrai o abdômen naturalmente quando a gente caminha. E o fato de uma caminhada rápida, o fato de balançar a perna e levantar o quadril, a perna, para dar um passo, a gente estabiliza a pelve e cria um padrão de caminhada ao longo de vários passos, né? E uma caminhada rápida, o fato de balançar os braços, o tronco armazena energia, e essa energia transfere para o quadril, reduzindo o esforço dos músculos da lombar, aliviando a compressão na coluna. Sensacional. Mas tem que ser caminhada rápida, porque caminhada lenta é o inverso. Os braços balançam menos, os músculos, né, trabalham mais, comprimindo mais a coluna. E o que a gente pode trazer de conhecimento em termos de caminhada rápida? Se você tentar caminhar o máximo, mais rápido que você consegue, sem Antes mexer de correr. o quadril. Sempre. Perfeito. Tanto que tem até um autor que fala, se você está com muita dor, faz um treino intervalado de caminhada. Ah, eu consigo dar 10 passos, aí que minha coluna começa a doer. Dê 8 passos. Para, descansa um pouquinho, depois dê mais 8 passos de novo. Assim você faz um treino intervalado e você está criando um padrão de caminhada para aumentar a sensibilidade à dor. E aí você pode fazer de manhã, de tarde, de noite, e você vai criando uma resistência, tanto física quanto à dor lombar. Maravilha. E vai criando um padrão de caminhada e, com certeza, a caminhada é um remédio. É um remédio. Glorioso remédio. Olá, sou a Adriele e tenho muitas dores na hérnia umbilical. Tenho dores e não sei como começar a fazer esses exercícios. Tem alguma dica? Eu acho que entender um pouco esse processo do corpo é importante, não é, prof? Hérnia umbilical já é diferente, né? Tá. Agora tem que ver qual que é... Por exemplo, eu sofri um acidente de moto, e por conta desse acidente de moto, tive que fazer a cirurgia, aí ficou um espaço, né? Que, se eu não me engano, acima de 2,5 cm, tem que fazer cirurgia, abaixo de 2,5 cm. Mas se você ver os exercícios, vou fazer aqui, o importante é você entender o movimento e fazer a contração correta, até mesmo para a diástase, fugindo um pouquinho do assunto, né? A diástase tem um espaço, né, na linha alba, mas você fazer exercício de respiração, a contração correta, a fim de fechar esses espaços, né? Porque o meu médico fala assim, você não pode treinar. Como que eu não vou treinar? Eu tenho dor na coluna, não posso ficar parado. E eu treino. Nunca senti nada na minha hérnia umbilical. Agora, mas assim, lógico que eu já fui no médico, já tenho conhecimento da minha hérnia umbilical, já sei o que eu posso, não Mas posso é saber fazer. que a dor, ela não necessariamente vai te limitar, mas que você deve, obviamente, respeitá-la e correr atrás das orientações corretas do seu médico. Acho que esse daí A é o dor, ponto ela nunca principal. é impeditiva, né? Você tem que saber jogar com a dor, né? Porque dependendo da dor, você tem que fazer um repouso, não tem como, até mesmo às vezes no médico para tomar uma injeção para aliviar a dor, mas isso é raríssimos casos, mas tem que se mexer, não pode ficar parado na cama. Tem que se mexer. E o que a gente pode trazer mais de exercício, só para encerrar com chave de ouro? Bom, a gente pode fazer agora, só falta a postura de pé, Tá? E a postura em pé parado, porque eu acho que muita gente trabalha em pé parado, né? Até mesmo trabalha sentado, né? E hoje em dia, com a pandemia, né? Ocorrem, né, muitos problemas de dores lombares por conta de ficar muito tempo sentado ou até mesmo em pé, né? Conheço até pessoas, policiais, seguranças, né, que têm hérnia, não tem dores na lombar por ficar muito tempo parado. Então, eu vou passar só essas duas dicas e a gente já começa o treino. Tem tempo? Bora lá. Então, bora lá. Então, vou começar sentado. Bora lá. Quando você vê uma cadeira assim, num congresso, num curso,
Dá arrepio. Já? Em mim dá Uma cadeira arrepio. como essa já te dá arrepio. Graças a Deus, eu criei uma forma, um método para mim, porque isso vai ajudar muito vocês, porque é mais fácil entender. Entendeu a coluna neutra? Sabe que a coluna neutra, a lombar, a coluna neutra é um espacinho que tem aqui na coluna, a lombar. Ou seja, se você sentar, é natural do corpo a gente jogar o peso para trás, ou seja, deixa essa coluna reta. Né? Isso daqui já está irritando, está fazendo uma compressão nos discos. Então, o que eu costumo fazer? Quando eu chego, depende do congresso, da reunião que eu vou, eu vejo a cadeira, pego minha jaqueta. Você já mede a jaqueta eu na faço cadeira. Isso aqui, ó. Eu dou um nó. Tá. Olha aí, mais uma dica, pessoal, de Fábio Vasconcelos aqui pra gente. Eu dou um nó. Tá. Qual o objetivo desse nó? Para dar um suporte para sua lombar, para manter a coluna neutra, que no caso é aquelas cadeiras gamer, que tem almofadinha, né? Por isso que a maioria das cadeiras ela tem uma curva, né? Para chegar perto da coluna neutra. Aí eu sentando, vou girar de lá, tá? Tá. Aqui, ó. Com esse nó aqui, ó, eu sento para trás, já me alivia. Olha só. Já mantenho a minha coluna neutra. É uma dica excelente. É um detalhezinho que pode fazer toda a diferença. Exatamente. Adorei, Fábio. Amei demais. Vamos conferir, pessoal, o resultado da nossa enquete? Resultado na nossa tela. Qual é o exercício que você acha mais indicado para quem tem dor lombar? 37% alternativa mais votada. Exercício do gato ou camelo. Eu imaginei que esta seria a alternativa mais votada. Eu avisei que você iria se surpreender, não é? Então, a verdade agora com o nosso prof. Fábio, explica pra gente. Eu até imaginava. Foi até uma pegadinha. Porque a pessoa que tem dor na lombar, eu posso falar que eu já fiz isso há muitos anos atrás, antes de conhecer. Porque a gente abraça o joelho e hoje, infelizmente, a gente vê muita gente fazendo isso até nas academias, né? E até indicando para fazer, mas isso é um puro reflexo de alongamento. Não resolve. Essa dor vai aliviar 15, 20 segundos. Tá. E quando voltar, vai voltar mais forte. Por quê? Vou te mostrar. Lembra da coluna neutra? Quando você... Aqui está a coluna neutra. Aqui está a coluna neutra. Quando você abraça os dois joelhos, se você abraçar os dois joelhos e mantiver a coluna neutra, ok. Mas quando você abraça o joelho, olha o que acontece aqui. Você faz uma retroversão do quadril, né? Joga o seu quadril para trás, ó. E aqui, ó, você está fazendo uma compressão nos discos. Está irritando os seus discos. Ou seja, não tem nada disso. Olha que bacana, eu falei que vocês teriam aí uma reviravolta. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de malhar junto com a gente, dessa tarde de puro conhecimento que a gente passou juntos. Gostaria demais, prof, de agradecer sua presença e participação aqui com a gente, compartilhando todo o seu conhecimento. Muito obrigada mesmo, de verdade. Eu agradeço, isso é uma coisa que eu vivo no dia a dia e é conhecimento. Conhecimento que deve ser compartilhado. E olha, espero que você tenha gostado. Para quem gostou e quer entrar em contato com esse professor, gente, Fábio Vasconcelos, profissional de educação física, especialista em coluna lombar. Minha Lombar Sem Dor, esse é o Instagram, esse é o endereço que você vai adicioná-lo. 0 operadora 11 99686 4986. Eu gostaria demais de agradecer aqui o relato da Edilma de São Paulo. Edilma, faço questão de ler. Boa tarde, amo fazer exercícios, mas depois das dores parei. Estou sendo impulsionada a fazer depois desse programa. Obrigada, Corpo em Movimento. Demais o seu relato, é muito bacana e é muito importante a gente saber a diferença, Edilma, que a gente está fazendo na sua vida. Vamos juntos, seguimos juntos aí. Até a próxima segunda-feira, combinado? Pessoal, muito obrigada pela companhia, excelente tarde para você e até amanhã, em 16 horas, a gente volta com tudo com o nosso encontro marcado.